Bom dia! Então, semana passada, quando eu estava dando aula de uso de pronomes oblíquos, eu pensei numa dica para resolver um certo tipo de questão que muitos alunos, na verdade, não viram, porque semana passada poucos alunos vieram no domingo, que foi quando eu dei essa aula. Então, eu preparei aqui um vídeo pequeno, uma apresentação, para mostrar como se resolve esse tipo de questão para vocês, tá? Esse tipo de questão envolve a análise do sujeito. Então, antes, vamos fazer uma revisão da análise do sujeito para a gente poder saber como proceder direito, tá? A análise de sujeito passa por alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é saber qual verbo, tá? Todo sujeito se refere a algum verbo, e, na verdade, todo verbo vai ter, no máximo, um sujeito. Então, não tem como você sair procurando sujeito sem você saber sujeito de quê. Então, você tem que saber qual verbo que se refere. Isso é tranquilo porque, em geral, é a própria questão que dá o verbo, tá? Depois você vai classificar a palavra ser. Dependendo do tipo de palavra ser, especificamente, se a palavra ser for um índice de indeterminação do sujeito, você automaticamente tem um sujeito indeterminado. Então, você olha que tipo de palavra ser você tem antes de sair analisando qualquer coisa, para evitar você fazer uma análise desnecessária. Porque se for um certo tipo de palavra ser, o sujeito já sai automaticamente. E depois disso você vai ver se o verbo aceita sujeito, né? Na nossa intuição, quase tudo quanto é verbo aceita sujeito. Mas dentro da norma padrão, alguns verbos, nomeadamente o haver com sentido de existir, que é o mais importante, mas também os verbos de fenômeno natureza e os verbos de indicação de tempo passado, eles não aceitam sujeito. Então, antes de você sair procurando um sujeito, certifique-se de que não é, por exemplo, o verbo haver com sentido de existir. Porque esse verbo nunca vai ter sujeito, não vai ter sujeito para você achar então. Ok? Cumpridos esses pré-requisitos, a gente pode partir para a análise. A primeira coisa que você faz na análise é a tal da pergunta para o verbo. Você vai perguntar que é que fez alguma coisa. Se, por exemplo, a frase é eu fiz um bolo, a pergunta para você achar o sujeito é que é que fez? Né? Você pode perguntar que é que, ou você pode perguntar quem é que. E o sujeito vai sair, em geral, se você der uma resposta completa para essa pergunta que você mesmo vai fazer. Ok? Lembre-se de dar uma resposta completa, porque isso vai evitar que você deixe fora do sujeito algumas partes, algumas palavras que fazem parte dele. E depois disso, você vai verificar qual é o sujeito. Tá bom. Para verificar qual é o sujeito, ou seja, para verificar se aquilo que você achava que era sujeito mesmo, o que você faz? Você lembra? Não? Bom, para você verificar se aquilo que você acha que é o sujeito mesmo, você vai substituir e ver se o verbo muda. Agora é aquele negócio que eu sempre faço na aula. Para verificar se aquilo que você acha que é o sujeito mesmo, você faz o quê? Você vai... Eu espero que vocês tenham falado, tá? Ai, é para interagir com o vídeo? Sim! Finge que, sei lá, eu sou a Dora Aventureira e vocês estão apontando na tela onde está o macaco. No caso, o macaco é substituir e ver se o verbo muda. Gente, visto isso, vamos ver alguns exemplos, tá? Passar uma linha aqui e vamos colocar algumas frases aqui. Olha lá. Houveram alguns problemas na redação desta frase. Vamos fazer a análise. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Caneta. Vamos fazer a análise. Primeiro, você tem que saber qual é o verbo. Nessa frase, ou nesse período, só tem uma oração. E o verbo da oração é o verbo haver. Beleza? Que está aqui na forma houveram. Esse é o verbo de que a gente tem que procurar o sujeito. A gente vai classificar a palavra ser. Não tem palavra ser. E agora a gente vai ver se o verbo aceita sujeito. Bom... O verbo haver, às vezes, ele não aceita sujeito. Ele não aceita sujeito quando ele está no sentido de existir. Essa frase, houveram alguns problemas na redação dessa frase, é equivalente a existiram alguns problemas na redação dessa frase. Como essas duas versões do mesmo período são equivalentes, esse haver está com sentido de existir. Se ele está com sentido de existir, ele não aceita sujeito. Se ele não aceita sujeito, ele não pode ficar no plural. Então, por isso, essa frase teria que ser dentro da norma padrão, ou das normas padrões mais aceitas do português brasileiro. A frase teria que ser houve alguns problemas de redação desta frase. E como o verbo haver está no sentido de existir, nas normas padrão mais comum,
essa frase não vai ter sujeito, ok? Na prática, essa frase tem um sujeito, que é alguns problemas na redação desta frase, porque o verbo está no plural, mas você sabe que esse verbo no plural, na norma padrão, é um erro. Então, ele teria que estar no singular, e ele estando no singular, a frase fica sem sujeito, ok? Próxima frase, isso me deixou feliz. Bom, você vai saber qual é o verbo. De novo, período simples. O verbo é o deixar. Depois você vai classificar a palavra ser. Não tem palavra ser. E depois você vai ver se o verbo aceita sujeito. O verbo deixar aceita sujeito normalmente. Agora você vai para a análise. O primeiro passo da análise é fazer a pergunta para o verbo. O primeiro passo da análise é fazer a pergunta para o verbo. O primeiro passo da análise é fazer a pergunta para o verbo. Isso, tomara que vocês tenham falado. Senão esse vídeo vai realmente ficar coisa de louco. Ah, mas é um vídeo do Totó. Sim, você esperava coisa de louco, tá tendo. Enfim, o verbo é deixar. Você vai perguntar para o verbo o que é que. E a pergunta vai ser, o que é que deixou? Bom, alguém pode dar a resposta, que a resposta é me. O que é que deixou? Me, ou eu. Eu deixei, ou me deixou. Bom, vamos testar para ver se o sujeito, por acaso, é o me. Bom, se o sujeito for o me, na hora que eu substituir ele por alguma outra coisa, o verbo vai ter que mudar. Suponha que eu substitua ele aqui por nos. Isso nos deixou feliz. Você percebe que quando eu escrevo isso nos deixou feliz, o verbo não precisa mudar? Então, isso não é, o me não é o sujeito, tá? Vamos supor então que você tenha respondido quem é que me deixou feliz, dizendo que isso me deixou feliz. Então quer dizer que você acha que isso é sujeito. Vamos trocar isso por alguma coisa no plural. Por exemplo, aquelas coisas. Se você reescrever a frase usando aquelas coisas no lugar do isso, ficaria aquelas coisas me deixaram feliz. Como na hora que eu troquei isso por aquelas coisas, o verbo deixou teve que mudar para deixaram, quer dizer que isso era o sujeito. Beleza? Já falei, procure usar esse método de verificação para resolver a questão de sujeito, porque nem sempre a nossa intuição vai dar a resposta certa de primeira. Ok? Vamos ver o próximo exemplo. Ela comeu ao ponto de ficar triste. Tem dois verbos, então tem o verbo comer e o verbo ficar. E a gente vai procurar o sujeito dos dois. O sujeito do verbo comer, quem é que comeu, seria ela. Para verificar, a gente passaria para o plural, por exemplo, e colocaria elas comeram ao ponto de ficar triste. Ao ponto de ficarem triste. Na hora que eu troquei o ela por elas, o verbo comeu mudou para comeram. Então, ela comeu, elas comeram. Quer dizer que o elas era sujeito mesmo. Só que era sujeito especificamente do verbo comer. Só que aí tem um outro verbo aqui. E aí você vai perguntar, quem é que ficou triste? Bom, quem ficou triste é o ela. Só que a palavra ela já era sujeito desse verbo aqui. E você sabe que cada palavra só pode ser sujeito de um único verbo. Quer dizer que o ela, que é sujeito do ficar, não está explícito na frase. É um sujeito oculto, ela, que está dentro dessa oração. Você tem que lembrar que se tem dois verbos, tem dois sujeitos. Eles podem ser iguais no sentido, mas eles nunca vão ser a mesma palavra. Então, o sujeito do comeu é esse ela no começo da frase. O sujeito do ficar é um ela que estava oculto. E como é que eu faço para verificar que é sujeito? Bom, a gente troca o ela por nós e a frase ficaria ela comeu ao ponto de nós ficarmos tristes. Se na hora que eu troquei o ela por nós, o verbo ficar se tornou ficarmos, ela ficar triste, nós ficarmos tristes, quer dizer que quer dizer que isso que eu mudei modificou o verbo, então era sujeito. Se você for olhar esse método de análise, na prática, ele tem duas partes.
Fazer a pergunta serve para você encontrar o sujeito. Substituir e ver se o verbo muda serve para você verificar se aquilo que você encontrou é realmente o sujeito. Ok? E tem um tipo de questão em que, na verdade, você não precisa muito dessa primeira parte, porque ele já disse onde está o sujeito, e você só precisa verificar se aquilo que ele está indicando é o sujeito mesmo, que é a questão de eu... Ô, desgraça, o que está acontecendo? Que é a questão de eu ou de mim, tá? As questões de eu ou de mim, em geral, são desse jeito. Tem uma frase com uma lacuna, e nessa lacuna você tem que preencher ou eu ou mim. Nessa lacuna você tem que preencher ou eu ou mim. Essa letra minha no mouse está quase tão boa quanto a letra da lousa. Enfim, você tem que preencher com eu ou mim. E por que isso é uma questão que exige só verificar o sujeito? Bom, gente, acontece que o eu e o mim, eles se diferenciam porque eles têm sempre funções sintáticas diferentes. O eu, quase sempre, tirando quando ele é a coisa que existe e tem o verbo haver no sentido de existir, tá? Ele quase sempre é o sujeito ou predicativo do sujeito da frase. Enquanto o mim, nunca, aí é nunca mesmo. Quando que é nunca? Nunca. Ótimo, nunca é nunca. O mim nunca é sujeito nem predicativo do sujeito. Então, o que você tem aqui é uma frase. Nessa frase tem um lugar que você tem que preencher. E para preencher esse lugar, você tem que saber se nesse lugar tem um sujeito ou tem alguma outra coisa. Então, por que eu digo que você só precisa verificar se é sujeito? É porque, gente, o lugar onde vai ser o sujeito, que é o que você acha com a pergunta, já está indicado. Tudo que você precisa fazer aqui é verificar se aí cabe o eu, ou seja, se aí é um sujeito mesmo, ou se aí cabe o mim, ou seja, se aí não é um sujeito, tá? Esse negócio de predicativo do sujeito é só quando tem o verbo ser. E é um negócio que nunca cai em questão. Então, você pode dizer que o eu vai ser sempre sujeito mesmo. Beleza? Tá. Então, como é que eu faço para verificar? Bom, se a frase foi feita para te dar dúvida, se é eu ou se é mim, a frase combina com a primeira pessoa do singular. Então, se ao invés de eu colocar uma primeira pessoa do singular, ou seja, ao invés de eu colocar o pronome eu colocar o pronome nós, e o pronome nós funciona tanto para substituir eu quanto para funcionar o mim, eu consigo ver se a frase muda. Se na hora que eu coloco o nós a frase muda, quer dizer que aquilo que estava na lacuna era um sujeito. Logo, se aquilo que estava na lacuna era um sujeito, originalmente na frase eu tinha que colocar um eu. Então, vamos fazer uma análise, tá? Só para avisar, tudo que vale por eu vale para o tu, e tudo que vale para o mim vale para o ti, mas isso eu nunca vi cair em questão, tá? Vamos fazer a análise. Disseram para mim que o recado do professor é para eu ou mim tomar cuidado com orações sem sujeito. Disseram para mim que o recado do professor era para eu ou mim tomar cuidado com orações sem sujeito. Ao invés de tentar adivinhar se é eu ou se é mim, ou de tentar fazer uma análise de um sujeito que não existe, porque afinal não está escrito na frase ainda, vamos colocar nessa lacuna o nós. Aliás, o nós. Se eu coloquei o nós e a frase originalmente estava montada para parecer o eu, essa frase vai ter que mudar, porque ela estava montada para aparecer ou eu ou mim. Na hora que eu coloquei o nós, talvez essa frase mude. Então, olha lá. Disseram para mim que o recado do professor é para nós tomar cuidado com orações sem sujeito. Não dá certo. Tem que ser, o recado é para nós tomarmos cuidado com orações sem sujeito. Você percebeu que na hora que eu coloquei um nós nessa lacuna, a frase teve que mudar? Bom, se eu coloquei alguma coisa que não estava prevista na frase e ela teve que mudar, quer dizer que originalmente a coisa que era para estar aqui que eu mudei era um sujeito. Se era um sujeito, teria que ser o pronome eu aqui na frase original. Então a frase original, a resposta certa é eu.
Bom, isso nos leva então ao método geral para resolver a questão de eu ou de mim. A primeira coisa que você faz é preencher a lacuna com nós e depois você vai verificar se o verbo muda. Se o verbo mudar, quer dizer que a lacuna originalmente era sujeito. E se originalmente era sujeito, é porque era para ser o pronome eu. Se o verbo não mudar, quer dizer que a lacuna originalmente não era sujeito, então era para ser o pronome mim, certo? Então, claro que isso tem exceção quando você tem um verbo na primeira pessoa do plural, porque daí ele vai ficar da mesma forma com eu ou com nós. Mas nenhuma questão vai colocar a primeira pessoa do plural, porque aí seria muito fácil, aí seria obviamente o eu. Tá? Então, como não vai cair a exceção, você pode garantir que esse tipo de método é 100% seguro. Você vê uma questão de eu ou mim, você coloca o nós no lugar da lacuna e vê se o verbo muda. Se mudar, é eu. Se não mudar, é mim. Então, tá aqui, só um lembrete. Eu é sempre sujeito, mim nunca é sujeito. E aí vamos ver 3 frases que já caíram na ETEC. Né? 2 caíram na ETEC e uma eu mesmo inventei. Tá? Soluções para os problemas da pátria desigual têm que ser encontrados por não sei o que e você. Se eu colocar aqui nós, você vê que a frase não muda. Soluções para os problemas da pátria desigual têm de ser encontrados por nós e por você. Não tem necessidade de eu mudar essa frase em lugar nenhum. Se não tem necessidade de eu mudar essa frase em lugar nenhum, é garantido que essa lacuna não está no lugar do sujeito. Se não está no lugar do sujeito, originalmente era para ser mim. Porque o mim nunca é sujeito. Entre não sei quem e você, havia uma afinidade de pensamentos. Ao invés de tentar adivinhar se é eu ou se é mim, você vai colocar o nós. E aí você olha como fica a frase. Entre nós e o poeta, havia uma afinidade de pensamentos. Você vê que a frase não precisou mudar. Se a frase não precisou mudar, quer dizer que a lacuna não ocupava o lugar de sujeito. Se não ocupava o lugar de sujeito, é para usar o pronome mim. Porque o pronome mim nunca é sujeito, certo? E o último exemplo é Joana disse que é para eu não procurar confusão ou mim não procurar confusão. Bom, antes de você chutar se é eu ou se é mim, você vai lá e taca o nós e vê se a frase muda. Joana disse que é para nós não procurarmos confusão. Nesse caso, a frase teve que mudar. Como a frase teve que mudar, aquilo que estava na lacuna e que eu substituí por nós era originalmente sujeito. Como era sujeito, eu vou ter que colocar o pronome eu, porque o pronome mim nunca é sujeito. Beleza? Então a dica era essa. O método para resolver questões de eu ou mim, que não é 100% garantido, o único jeito 100% garantido é fazer análise sintática completa, mas é um método que dá mais certo do que todos os outros métodos práticos, ao invés de tentar chutar se é eu ou se é mim, você vai preencher a lacuna com nós e ver se o verbo muda. Se o verbo mudar, o que estava na lacuna era sujeito. E se era sujeito, não pode ser o mim, vai ter que ser o pronome eu. Beleza? Então, vamos voltar aqui para Facecam, né? Não pode descartar as anotações. Vamos voltar aqui a Facecam para dar alguns recados. Galera, basicamente a dica que eu tinha para dar é essa, tá? É uma coisa que eu descobri dando aula, isso é muito legal. Você vê que a gente aprende até ensinando. Enfim, tá aí a dica. Bora para a prova. Eu não vou desejar boa sorte, porque na verdade eu não quero que vocês tenham sorte. Eu quero que a prova reflita exatamente o que vocês saibam. Beleza? Eu não quero que vocês tenham sorte de acertar o que você não sabia no chute. Eu não quero que vocês tenham azar, obviamente, de errar o que vocês sabiam porque, sei lá, a prova foi mal escrita, ou porque tinha um erro de impressão, ou porque seu gabarito estava manchado, ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu não quero que vocês tenham nem sorte nem azar. Eu espero que a prova seja justa com vocês e que acabe entrando no colégio ou nos colégios, né? Tem uma prova especificamente amanhã, mas depois vai ter outras. Que acaba entrando nos colégios os alunos que sabem mais, os alunos que correspondem melhor à expectativa que o colégio tem para que tipo de aluno eles querem. E eu tenho confiança de que boa parte de vocês, se não todos vocês, têm plenas condições de levar um ensino médio com bastante qualidade, tá? Então,
Vocês vão lá, é zoeira, então é aulão, tem que ter alguma coisa bizarra que os professores fazem. Então eu espero que vocês vão lá e peguem as suas fatias de vaga no colégio, tudo bem? Arrasem na prova, tranquilo. E então é isso aí, ok? Abraço! Cortar a transmissão, literalmente. É.